mágico, xamânico para meditação. Sim, senhora. Salvador, já vou à praia. Ai, vai por nós, Nadiane. Quando você mergulhar, mergulha por todas nós, tá bom? Lua crescente em Libra, momento crítico, antes do último eclipse da série em Capricórnio, na próxima lua cheia. Bom dia, Marise, querida. Que saudade de tomar um café com você, meu amor. Aquelas oportunidades de prova final para quem está de recuperação, como diz ela. A luz no caminho segue sendo a energia de Netuno, que já se encontra retrógrado em Peixes, nos pedindo sentimentos e posicionamentos crísticos. Ué? Ah, não, é mudancinha aqui de tom. Estela, bom dia. Nos pede sentimentos e posicionamentos crísticos, mesmo perante qualquer birutice que estejamos passando, certo? A Lua em Libra deixa a dica de que o equilíbrio é a forma do aprendizado. Sabe por que eu acho que a gente dormiu bem? Eu, pelo menos, dormi muito bem, apesar de ter acordado muito cedo. Eu senti que a hora que a gente pediu para ir para a central do equilíbrio, bom dia, Neia, Zelândia, pedir para a central do equilíbrio, a gente realmente foi, porque assim, eu acordei 5h30, mas muito descansada, como se eu tivesse dormido, sei lá, 8 horas, que hoje acho que eu nem consigo mais dormir tanto 8 horas, infelizmente, que eu acho que seria um tempo de sono ideal. E eu fiz uma coisa que fazia tempo que eu não fazia, eu coloquei a chama opalina, um disco solar opalino no meu travesseiro, no meu colchão, nas paredes do meu quarto, que é para assim, a sensação de finalização. Oh, eu quero ovo, Oh, saudade, viu? Vai fazer 1 ano já, Má. 1 ano. Deus é pai e mãe, viu? Logo, pelo menos que seja coisa de visita para eu ficar uns dias com vocês para matar a saudade. A gente nunca ficou tanto tempo separado e tanto... Ai, nem me fala. Deixa pra lá. Não sejamos radicalmente frágeis, nem nos transformemos em rochas. Bom dia, Lu. Bom dia, Dália. Ai, meu Deus. Vou comer um ovinho em homenagem a nós. A que ser sábio e amorosamente equilibrados. Então, vamos ativar nossos cristos internos para esse momento, já que é um momento universal, né? Momento que requer amor crístico para toda a humanidade, na nossa humanidade primeiro aqui, no nosso chakra, não só cardíaco, nossa timo, o Sol conjunto a Mercúrio retrógrado em Câncer, Lua em Libra, formam forte expectação com Quirón em Áries e oferece uma excelente abertura para trabalharmos vínculos, relacionamentos de ordem kármica, tanto afetiva como familiar. Legal, né? Eu vou pedir aqui para o universo uma compreensão de todos esses vínculos que a gente criou, né? Com tantas pessoas, com tantas... A música tá alta. Pronto, baixei. Todos os nossos vínculos, especialmente os kármicos, que a gente consiga honrar a presença divina, eu sou de cada uma dessas pessoas, que a gente tem as nossas dificuldades. Vamos honrar, vamos dignificar de Cristo para Cristo, tá? De Cristo para Cristo, nós saudamos todos, toda a humanidade. Portanto, isso se inclui em todos, para a gente poder amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas significa honrar a presença divina eu sou, a força divina do Cristo de cada um. Então, não conseguindo superar nesse momento
as nossas relações kármicas, sejam elas familiares ou outras, que possamos honrar, pelo menos, essas partes. Cristo, presença eu sou, anjos de guarda, eu superiores de cada ser humano, especialmente aqueles que a gente tem muitas dificuldades. Então, talvez essa seja uma maneira mais amorosa e crística, né, de passar por este momento, porque eu fiquei meditando muito ontem sobre isso, antes de dormir, fiquei bem pensativa. Temos o auxílio de Vênus, luxuoso, ela diz, né? Bom dia, Estherzinha, Kátia, quem está entrando agora, está entrando em cima da bucha, Rosa, Fabiana, Jane, Cris, Vânia, Maria Bethânia, bem-vindas todas. Teremos também o auxílio luxuoso de Vênus, que está em movimento direto em Gêmeos, trazendo entendimento. Urano em Touro, na minha lua, ajudando no equilíbrio entre vínculos e liberdade. E eu acho que é isso. O vínculo amoroso, crístico, né, com a divindade, com aquilo que nós sabemos que é o mais divino em cada um, mas ao mesmo tempo o sagrado é a nossa liberdade. Então, a gente honra o divino, mas respeita a liberdade. Ah, eu acho que a gente conseguiu um golaço agora. Isso sim é que eu acho que é o momento, 8h15 em ponto. Arro! Ai, por enquanto, acho que é isso que está dando para ser. Em resumo, nos relacionar com profundo sentido de cristandade evolutiva e, olha aí, com consciência dos limites e necessidades de cada ser, sendo entendidos, respeitados e perdoados. Trabalhar dessa forma internamente com forte senso de realidade. Exatamente agora, onde vem essa compreensão de amor crístico, amor pela presença divina, mas respeitando sempre a nossa liberdade, né, de ser, de estar com a nossa necessidade atendida também, nossa liberdade. Ai, parece que caiu até um gongo na minha cabeça agora. Acessando o poder libertador do perdão e do amor maior, nos perdoando por não sermos como os outros, gostaríamos que fosse paciência, né? Acima de tudo, nos perdoarmos por ainda não somos como nós gostaríamos de ser. E tá tudo certo, né? E é isso aí, Arinha, bom dia, Iris, bom dia. Isso, Silvia, o rádio divino respeitando a liberdade, mas na sacralidade individual, entende? Aí tornando sagrado o indivíduo, não só o outro, mas a gente, que é uma coisa difícil às vezes da gente entender, né? Ai, não é fácil, Rosana, mas é assim, ó. Ontem a gente conversou à noite bastante sobre família e a questão é como que a gente vai dar, né, seguimento a essa questão familiar quando a gente está tão aperreado nas relações. Então, algumas relações eu me afastei, mas eu respeito, honro, né, dignifico o ser crístico, Raira, o ser crístico de cada um, Mônica, Ariel, o ser crístico de cada um, a presença divina, o eu superior, os anjos de guarda, né? De todos sendo respeitados. E, ao mesmo tempo, eu me reservo o direito, me dou o direito de não entrar em contato com o ego, com a personalidade, já que não há uma via de comunicação livre, aberta e sincera que causa prejuízos quando entra em ação, né? Não mais que nós estamos numa fase ariana tão maluca. Então, o que é bom a gente fazer? Respeita a divindade do outro, mas respeita também a sua divindade e a sua liberdade de ser e estar como um ofício sagrado. Aí é a sacralidade, na sacralidade individual, isso aí. Neiva, bom dia. Ai, passamos esse momento assim, olha que espetacular.
Nossa, vê se não vale a pena quando a gente diz, vamos encontrar para fazer. A gente vem, né? É mais do que o melhor, Vaninha. É mais, porque assim, o divino é o máximo né? É o plus do plus do plus universal, é que nem ela diz. Agora nós estamos numa nova ordem universal. Então, essa nova ordem universal vem do absoluto divino, né? Do da fonte, da origem. Mas quando a gente está encarnado, que temos aquelas opiniões que cada um pelas suas próprias histórias tem, infelizmente é o histórico de cada um. A gente não pode cercear o outro, que ele está naquela vivência dele, não importa se para nós ou para os outros, isso é bom, ruim, enfim, é a vivência, é a vivência. Mas não é tão fácil no ego. O que é mais fácil é, às vezes, a gente se afastar egoicamente e depois adentrar realmente no respeito às divindades, sabe? Às divindades, né? Porque é coletivo. E aí, no nosso indivíduo, a gente vai fazendo o que a gente pode, não se autoflagelando e não pirando com essa história, né? E adentrando no si mesmo, né? Cuida dos meus onde eu não posso estar. Não deixa de ser, mas, Bia, a gente precisa aprofundar isso, né? É aprofundando que essa história está caminhando. Ângela, bom dia. Simone, bom iluminado dia. Somos todos um, mas não somos iguais, exatamente. Nunca tinha pensado dessa forma, de respeitar o Cristo interno do outro. Então, pode ser o Cristo, pode ser a própria presença divina dela e também os anjos de guarda e o eu superior, porque o eu superior dirige, né? Que são os guardiões, mãe e pai. Quer dizer, você imagina que força. Bom, né, Valéria? Estou vivendo exatamente isso, esse final ontem, limpando as memórias que me trazem sentimentos de perfeito. Ah, mas obrigada, Milena. Todos nós juntos, não é? Eu também sou muito grata de ter todas vocês. Hoje os meninos não estão tão afastados neste momento, mas a gente tem pessoas incríveis aqui. Eu não tenho realmente só agradecer. Eu tenho tudo a agradecer e nada a reclamar. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa. Com essa visão clara de si, de cada um, nos comprometeremos verdadeiramente com a evolução e a felicidade. E, ao mesmo tempo, a gente não se flagela naquela coisa, não, eu preciso me dar bem. Gente, quantas de vocês já falaram que vocês se deram para sua família, para sua mãe, e eles não reconheceram, não fizeram. E muitas vezes a gente doou energia a mais e eles ainda ficam bravos com a gente. Ficam muito pé da vida. Por quê? Vou baixar um pouquinho mais. Porque quando a gente doa da nossa energia sem eles quererem, e isso é lei, isso é uma lei universal, nós estamos invadindo o campo deles e eles se sentem incomodados. Incomodados. Obrigada. Quando você dá a mais e a outra pessoa não está aberta, aquilo fica na hora dela e ela vai se sentindo incomodada. Eu diria que é uma leve magia cinza, que não é nem branca nem preta, né? Então ela mistura. Ela é cinza. Por quê? Porque ela cria o véu de Maia. Né? A magia cinza gera véu de Maia. O que acaba acontecendo com essa magia? Ela fica circulando, porque a pessoa mandou para você e ela fica ali circulando e provavelmente ela continua emitindo mentalmente, afetivamente, emocionalmente, né? Vai emitindo. Chega uma hora que ela fica pé da vida, ela briga com você. É uma maneira dela se libertar. Eu estou contando porque eu passei por isso, eu vivi isso, eu sei exatamente como funciona. E, ao mesmo tempo, as pessoas têm o livre-arbítrio, ela tem o direito de querer ou não querer, de vivenciar ou não vivenciar a experiência que a gente está mandando para ela.
Se é uma pessoa aberta, onde você tem amizade e as coisas fluem, gente, isso é uma beleza. Mas se não, né? Porque entre irmãs espirituais, irmãos espirituais, essa energia quando vem é uma bênção. Mas se a pessoa não quer, gente, o que vocês vão fazer? Então dirige para o eu superior, para a presença divina, nem para o Cristo interno. Isso eu não faço, de jeito nenhum. Eu só mando para o Cristo interno dos meus filhos. São os únicos que eu realmente converso no sentido de trocar ideia, né? Porque assim, quando vai trocar ideia com um, eu faço uma reunião. Só encontro crístico, divino, angélico e do eu superior. Não dá para você ser com uma parte dos seus filhos. Uma parte não funciona. Então, quem tem uma ótima relação com seus pais, por exemplo. Bom dia, meu irmão lindo. Marlene, entrou mais gente, né? Vera, Dinará, Sônia, Ana Lúcia, Leila. Bem-vindas, queridas. Agora já temos um menino, meu irmão. Edna. Então, quando a gente tem essa facilidade de entrar em contato vamos dizer, por essa equipe aqui, é a coisa mais fácil que existe, a gente conseguir trabalhar com o outro sem se intrometer na vida dele, sem se intrometer no livre-arbítrio, sem desonrar, né? Porque a experiência está errado o que o outro está fazendo, segundo os nossos princípios universais, tá? A gente sabe que tá. Mas, gente, o que a gente vai fazer? Não existe mais aquela coisa de tentar fazer a cabeça das pessoas. Não existe. E outra, nós estamos naquela fase que, sim, é quem é do jeito que é. E seja como for, a gente não precisa aceitar, né? Bom dia, bom dia. A gente não precisa aceitar todo mundo como é se a gente não conseguir, mas a gente respeita e afasta um pouco e deixa a pessoa seguir o caminho dela. O que a gente vai fazer? A gente não está aqui para mudar os outros, a gente está aqui para transformar a gente, tá? Transformar os outros é uma tarefa para líderes. E nem todo mundo é líder aqui, a maioria é bruxo e bruxa, que já faz trabalho oculto. Então, já está falando que a sua liderança é oculta. Culto é um culto, não é para ficar levantando bandeira, né? Nossa parte não é ir lá na frente e movimentar bandeirinhas o tempo inteiro. A gente pode fazer isso também por amor a algo, a uma causa qualquer. Mas a gente tem que ter o senso de responsabilidade espiritual. Eu acho que isso vai fazer muita diferença nas nossas vidas, essa responsabilidade. Lindo domingo para vocês também, meninas. Lindo domingo. Filhinha, mas agora os tempos são outros e a gente vai ter que se habituar. Tá vendo que lindo, Bia? Ótimo, maravilhoso, né? Maravilhoso. Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, e eu agradeço muito. Você vê, cada vez que a gente se reúne, vem um flash, vem um upgrade, né? Pra gente entender melhor as coisas e fazer a vida andar melhor. E tem coisas que talvez não sejam resolvidas nessa vida, sabiam? Talvez não. Paciência. O que a gente vai fazer? Existem coisas que eu já aprendi também que tem distúrbios, sabe? Distúrbios químicos, físicos nas pessoas. Nem sempre, quando você tem a sua história para relevar, você consegue fazer no físico alguma coisa. Então, misericórdia e compaixão nascem também de uma compreensão disso. E você diz, puxa, eu não dou conta disso nesse momento, mas eu levo meu sentimento, meu amor maior a toda a divindade dessa criatura e paciência, né? Não poder ser de outra maneira. Porque às vezes é só para evitar os embates mesmo, porque não tem necessidade. Olha, quanta coisa a gente aprendeu esses meses juntas,
E nunca teve embate aqui, né? A gente não tem necessidade. Por quê? Porque é uma comunidade que se dá pelos ideais, pela espiritualidade. Então, veja, é como se nós estivéssemos dando vários upgrades sem nenhum embate. Agora, cada um pode falar o que pensa, dizer o que sente, né? Eu também tenho todo o direito de me colocar, né? E algumas vezes vocês discordam, algumas vezes eu discordo de você, tá tudo certo, respeito é respeito, né? Julgando e condenando, mas por quê? Porque não entra nessa linha crística, e é exatamente o que a Cláudia está pedindo dessa vez, né? Oh, meu irmãozinho lindo, meu títio. Obrigada, querido, obrigada. E isso não quer dizer que a gente também não teve os nossos arranca-rabos e dificuldades, eu e meu irmão, mas a gente supera, por quê? Porque entra nessa linha mais crística, e quando a parte crística responde, isso flui. Agora, se não responde, gente, a gente não pode ficar assim, ó, batendo de frente. Exatamente, era de aquário, é isso, é a gente trabalhando com, mas a comunidade, uma comunidade afins, né? Comunidade, apesar de dizer que é do comum, mas é um comum que cada comunidade tem os seus, né, seus princípios, suas histórias. Tem muitas comunidades aí que não dá pra gente conviver, não é verdade? Oi, Paulinha, Suzy. É como se a gente tivesse nesse momento assim, oportunidades. Eu estava lendo, não lembro qual dos textos que a gente lê aí na internet, um texto bacana, que estava dizendo porque muitos vieram do futuro e várias coisas. E eu fiquei alerta nisso, porque no meu primeiro livro, o Manual de Canalização, eu estava no momento fazendo um prefácio, e eu falei isso, eu que vim do futuro. Claro, se a gente veio do futuro é porque a gente quer remendar alguma coisa do passado, né? E as pessoas dizem, não, isso não existe. Existe, porque eu tinha essa coisa do túnel do tempo e da linha do tempo com uma facilidade muito pequena. E eu sabia fazer determinadas coisas que hoje eu acho, nem sei se eu faço ainda, né? Ou se não precisa mais, não sei. Pela frequência que a gente tá, né? Bom dia, querida. Bom dia, queridas, né? Entre outras pessoas. Pelas frequências, a gente percebe que tem coisas acontecendo que você, quando passa, você diz, ufa, não rolou. Quer dizer, não rolou porque já tinha rolado alguma vez e a gente aqui, fazendo esse trabalho de formiguinha, tá conseguindo mexer os pauzinhos e modificar mesmo. Isso é bárbaro, eu acho fascinante, chocante. Como se a gente estivesse tendo uma grande possibilidade de reconstrução mesmo. Uma linha de tempo que a gente escolheu agora essa temporada de novo, para mexer os nossos históricos, né? Para estar em outra vibração, em outras frequências, em outras paragens. Não quer mais o que a gente sabe, o que poderia talvez acontecer. Agora não vai acontecer mais, tenho certeza, pelo menos na nossa temporada, por aquilo que nos toca. Nós somos as guardiãs e os guardiões, né, do planeta. Então, Deus é pai e mãe, né? Ninguém contava com essa espiritualidade. Quer dizer, eu acho que os mestres contavam. Acho que eles trabalharam muito as nossas presenças divinas, os nossos Cristos, nos deram decretos, trouxeram todo aquele aparato, né, que veio desde a Blavatsky. Lembra, Blavatsky começou em 1888, gente. E aí entra o Valhalla, Summit Lighthouse, Ponte para a Liberdade, Grupo Avatar, I Am University, que é do David Joshua Stone, a Patrícia Daiane Cotta-Robles, Rona Herman. Quer dizer, é muita gente trabalhando todos os aspectos, fora as astrólogas, né, que a gente tem Jennifer, não lembro qual é o sobrenome dela, Hoffman, eu acho, Jennifer Hoffman,
tem a Célia Fen, tinha uma outra que era maravilhosa, que eu nunca mais lembrei o nome, ela sumiu. Quer dizer, a gente tem tanta força estimulando a gente de todos os lados, sabe? Que uma hora vai me dizer que os nossos Cristos não respondem, que a nossa presença eu sou não responde. Responde sim. Ah, não, olha, meu bem, eu desde, sei lá, 1990 entendi que certas coisas, por mais que a gente tenha conexão e tenha amor pelos outros, se a gente tiver um amor crístico, a gente sai de cena e deixa. Sabe aquilo que eu estava falando de quando a gente manda energia e a pessoa não quer, ou alguém te manda e você não quer? É isso, não precisa mais fazer nada disso, né? Me lembro que quando a gente recolhe a nossa energia que a gente deu em excesso, ela volta para você que está fazendo falta. Então, a energia que te faz falta, você precisa dela. Você está dizendo, fazendo falta. Então, quando você recolhe, aliás, façam isso, é um momento ótimo. Recolhimento de energia a todo vapor, sabe? De tudo aquilo que vocês doaram. Ou as pessoas pegaram ou não pegaram, ótimo. Mas aquilo que é seu, que está fazendo falta para o seu building, né? Para a sua construção pessoal, pô, por favor, pega de volta, viu? Verdade, Bia. Bom dia, Cecília. Bom dia, Sandrinha. Eu e meu narizinho. Tão interessante essa coisa. Bom, eu quero ler para vocês também, então. Oi, Solange. Quero ler para vocês também, então, esse textinho que a... Textinho não, né? Texto. Que a Iris me mandou. Deixa eu ver se eu acho aqui. Iris. Só que eu acho que vamos... Agora já todo mundo bem acordado, né? Vamos mudar o tom um pouco. Vamos ver aqui. Se você toma losartana ou outros remédios... Não tomo nada, meu filho. Não tomo nada. Tá chorando, Vânia? Tá emocionada, meu filho? É porque isso é libertador. Libertador. Ela mandou um texto para mim, Fátima B., que estuda com o professor Hélio Amorim da eubiose, falando sobre a entrada de Marte em Áries, dizendo que quando Marte ingressa em Áries, que é o regente dele, né? Marte é o regente de Áries, fica por 6 meses, até 6 de janeiro do ano que vem. Então, vai trazer agora para esse segundo semestre muita energia e muita atividade. E Marte é um catalisador, uma fagulha que ativa, motiva, inicia, é a vontade e a atividade. Estava parado, graças a Deus, começará a se movimentar mais rápido, ativando o eclipse solar do dia 21 e depois uma outra lista de eclipses que vai incluir conjunção Saturno, Plutão, julho e agosto. Portanto, julho e agosto serão meses de virada, decisões rápidas e rápidas mudanças. Fica retrógrado só de 9 de setembro a 13 de novembro. Portanto, tudo que vocês tiverem que fazer agora, faz agora, tá? Julho, agosto, porque se tiver que largar para setembro, outubro, novembro já, né? Faça as coisas bem feitas em julho e agosto, tá? Use bom senso, razão antes da ação para não desperdiçar energia. Toda ação deve ter estratégia e foco. É um ótimo período para empreendimentos, oportunidades e correr atrás do que vocês desejam. Ó, que legal!
Desafio está em lidar com a ansiedade, conter agressividade e impulsividade. Isso é bem de Marte, né? Potência, ousadia, vitalidade, energia física e sexual. Bom, então vocês comecem a cuidar disso e tenham também, bom dia, tenham também, como é que a gente controla, né, essa ansiedade, agressividade e impulsividade. Se vocês quiserem, a gente monta um floralzinho para isso, bem específico. Eu monto para vocês. Marte é potência, ousadia, vitalidade, energia física e sexual. Falando nisso, complemento de Áries é Libra, que é exatamente a questão que a gente está, a Lua em Libra, né? Que rege esse final de semana inteiro a Lua em Libra. Lembra que a união faz a força e que a vitória é mais saborosa compartilhada. É só ver os esportes, né? A gente percebe bem isso. E a gente devia celebrar mais as nossas vitórias também. Marte é vida, energia, o fogo da Kundalini, que ao se elevar pela coluna vertebral, vira luz. E nos iluminamos. Ó, tá virando luz aqui fora, que legal. Foi eu falar luz, não sei se vocês estão percebendo a claridade. Despertando a consciência, dominando os nossos instintos animais, como no antigo desenho animado do He-Man. O herói tirava a espada das costas da coluna vertebral. Eu tenho a força. Ai, que lindo! A gente faz isso num dos nossos trabalhos, do Respondendo ao Chamado. Tem exatamente esse exercício com Lei de Fé e o Arcanjo Miguel. O He-Man e a She-Ra são o Arcanjo Miguel e a Lei de Fé, viu? Só para vocês saberem. Eu tenho a força, é isso aí. Obrigado, Iris, por esse adendo aqui, viu? Muito bom. Iris Diana França de Oliveira, que mandou para a gente. Tá aqui, como nós temos duas Iris, estou avisando. Então, acho que estamos num campo, assim, bem bacana. Bem bacana. Fazer esse movimento aqui, né? Está sendo bem legal. Legal a gente saber também de outras fontes. A gente bebe de todas as fontes que nos levam né, de todas as folhas. Eu ponho o floralzinho e deixo no cabeçalho, que assim fica mais fácil, tá? Nossa, mas que bênção! Ó, já saiu, deu uma iluminada aqui em geral. Gostoso, né? A luz, quando se apresenta, não tem brincadeira. Bom dia, Paula, tudo bom, querida? Ai, que bênção, né? Tá vendo? A gente começa um domingo feliz. Que bem feliz. A gente não tem ideia de nada, né? Vamos combinar. Vamos botar raio magenta pra gente se equilibrar, se organizar. Vou botar na mão um pouquinho. Eu ponho aqui. Oh, que delícia. Muito bom. Muito bom. Bom dia, Rezinha. Rei Sol, Rei Sol, Rei Sol, isso aí. Ai, a gente tem que comemorar as coisas boas, que mesmo que esteja tudo sendo tão contramão, que as coisas sejam pelo bem. Eu me lembrei de uma coisa, vou falar para vocês, bem louca, né? Olhando para minha Quanin, que está aqui bem assim na minha, na minha visão, eu pus ela num lugar que eu pudesse vê-la. É muito linda essa Quanin. Ela, sei lá, me remeteu umas histórias desde ontem, que a gente falando das dificuldades, né, de todos nós. E as dificuldades que o nosso governo está tendo. Mas, gente, eu vou falar para vocês, o universo é muito sábio, mas é muito sábio. Eu me lembro quando o governo de 16 anos atrás entrou, respeitando, né, as linhagens. Tá bom, Milena, a gente dá uma olhada. Bom dia, Fátima. É como se tivesse
assim, a gente quase morreu. Não vou negar para vocês que foi muito difícil naquele tempo para a gente, para muitas pessoas, não foi só para mim. Mas o que aconteceu? O meu trabalho espiritual rendeu de um jeito que eu nunca tinha visto, que era o começo dos anos, 2000, não era? E quando o Gabriel nasceu, mais ou menos, 2000, 2002. E eu me lembro, uma das fases que eu estava no hospital, eu falava para a médica, eu quero ler as notícias. E ela dizia assim, você não pode ler notícias, você está no hospital. Eu falei, eu quero ler as notícias. Por que você quer ler as notícias? Porque eu quero saber o que o Lula vai fazer com o nosso dinheiro, eu quero saber para onde vai o dinheiro da União. Eu quero saber como ele vai distribuir esse dinheiro. Ela olhou para mim com uma cara incrédula. Tipo assim, cara, você está doente, passando mal, né? Fraquinha. Você está querendo saber do Lula com o dinheiro? Aí ela falou, o jornal não é permitido entrar no hospital. Aí fiquei arrasada. Arrasada. Eu falei, bom, a primeira visita que vier aqui eu vou pedir um jornal. Porque não podia, né? Aí, umas horas depois, veio uma enfermeira com um negócio embaixo, assim, do aventalzinho dela, né, por dentro. Veio até a mim e disse assim, a doutora mandou te entregar, mas você seja muito discreta, por favor. E me deu o jornal do dia. Eu nunca vou esquecer. E a primeira coisa, como é que eu sabia que aquilo estava no... Gente, eu estava no hospital enclausurada. Isso era uma coisa que, assim, eles não fazem as notícias chegarem, a menos que você ligue a TV. Eles não deixavam ligar a TV no horário de jornal. Era uma coisa, assim. Moral da história é que era o jornal que estava falando exatamente o que ia fazer com o orçamento da União. Como é que eu podia saber isso? E vocês vejam, eu não estava tão ligada quanto eu estou hoje. De jeito nenhum, não é um terço. Mas vocês veem, quando a gente tem essa pegada de responsabilidade, né? Talvez a gente tenha assumido uma responsabilidade muito antes da encarnação, isso fica, né? Os seus guias espirituais te cutucam. É como se dissesse, olha, tem coisa para fazer, entendeu? Você vai ficar aí parada? E ao mesmo tempo, eu não posso negar para vocês que a vida, obviamente, deu uma reviravolta, mas a parte espiritual se intensificou muito. E vocês podem ver que o fato da gente fazer tudo que a gente fez para o capitão entrar não deixou de ser de novo essa fase, mais uma fase, né? Um pouco mais para frente, né? Evoluindo, mas não deixou de ser. E o que nós fizemos? Nós oramos, 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 trabalhamos, evoluímos, a gente pediu, a gente, dentro dos conselhos, a gente se mexeu. Então, mesmo que esteja um momento muito difícil, as coisas muito ruins dentro de um certo campo que a gente percebe, e tá mesmo, por outro lado, eu nunca fui tão estimulada a nossa parte espiritual, a nossa parte universalista, a nossa parte cósmica, né, de religação e reconexão tão elevadas e ao mesmo tempo profundas conosco, com a Terra e com as relações. Aí eu acho que isso é riquíssimo, sabe? Me dá fome. Me dá até fome. Porque digo, agora a gente precisa alimentar isso cada vez mais e que seja muito melhor, que seja mais gostoso, que seja duradouro, né? E que seja um contínuo que sobe, né? Aquela coisa, né? Para frente e para cima. Então me dá muita alegria, sabe? De lembrar daqueles tempos duros e que, ao mesmo tempo, por mais duros que fossem, o que nos fez sobreviver? Toda a espiritualidade. Foi ali que entrou o Metatron, né? Foi ali que entrou tanta energia. Daí por diante, o Metatron foi o que abriu nossos caminhos. Depois veio a Quanahan, depois vieram mais raios, depois... Olha, foi tanta história que a gente aprendeu, tanta coisa que a gente se mexeu. Isso eu estou falando de mim. Eu imagino que esse universo se abriu para toda a humanidade, abriu para vocês. Eu falo de mim porque sou eu que estou aqui na narrativa, mas eu tenho certeza que os caminhos de todo mundo na humanidade se abriram. Isso não é uma peculiaridade de uma pessoa, isso é humanitário.
né? A evolução é para a humanidade. Então, por mais que algumas coisas estejam fora da ordem, estejam difíceis, estejam ruins, a gente precisa até entender que tem uma classificação de pessoas que não utiliza ainda a parte espiritual do jeito que a gente usa, e está tudo certo também, está tudo bem, e que a gente pode orar por todos, a gente pode rezar, a gente pode se mobilizar, não é? Tudo que fizer o bem maior, está tudo bem. Tudo que se mexer para o bem, né? Bom dia. Abraço de luz, Sandra. Oi, Izzy. Bom dia, querida. Tudo bom, meu amor? Tá friozinho aí ou tá calorzinho? Carla. São muitas frequências, são muitas vivências, são muitas oportunidades e muitas possibilidades. E eu acho que naquele tempo a gente queria muito uma mudança do Brasil e não era aquilo exatamente que a gente estava buscando. Então vocês vejam, as sementes são plantadas, que lindo! As sementes são plantadas desde então, sabe? Desde então. Então, hoje elas floresceram. Eu acho que a gente já criou uma árvore da vida coletiva muito mais sábia, sábia. Uma árvore da vida que nos traz referências amorosas, crísticas, de verdade, onde as várias histórias se mexem a nosso favor, entenderam? Onde as coisas são mais... Porque, assim, normalmente a gente acha ruim, olha, isso está acontecendo, aquilo está ruim, está ruim, está ruim. Mas, por outro lado, o que pôde acontecer foi fantástico. É verdade, Bia, é verdade. Mas é uma linha de tempo que a gente cultivou, é isso que eu estou tentando explicar, sabe? É uma linha de tempo cultivada, porque desde o momento que entrou uma coisa que para a gente era assim, a gente sabe que não é da luz, né? Eles não vibram na luz. Então, foi difícil, porque e sem julgamento, mas com discernimento, é o pior do pior do pior. E a gente conviveu com isso, a gente aprendeu com isso, a gente escolheu o que a gente não queria. Se a gente tinha alguma dúvida sobre a espiritualidade, a gente se agarrou a ela, né? A gente mergulhou nos ensinamentos dos seres de luz, sejam mestres, arcanjos, elohins, cósmicos, seja o que for, eles entraram com tudo para dizer para a gente está aqui com vocês. Nossa, isso não tem preço. Isso foi a recompensa, né? Da nossa fé, da nossa esperança, do nosso amor maior e próprio. Porque é amor maior e próprio. Eu acho que às vezes essa coisa de falar demais da caridade tira um pouco o lugar do amor. O amor maior, o amor universal e o amor próprio. Vamos começar a fazer caridade aqui dentro, né? Bom dia, Lúcia. Que bênção. Eu vou colocar essa música, porque depois eu tenho que colocar outra música também e vou esquecer. Melhor fazer já, né? Ama muito tudo isso? Eu também, querida. Acredite, eu também. Por isso que eu tô falando, é uma grande oportunidade, né, que a gente está tendo. Live, né? Música xamânica. Ah, não, essa não é xamânica, música de flauta essa. A live. Depois eu ponho a da outra também. Tô tomando café com você, também quero. Se não fossem eles, não estaria mais aqui, exatamente. Muitos de nós, esse resgate que a gente vem sendo, né, recolhido, isso é resgate. Você participou da meditação de ontem, sentiu muita coisa boa, energia? Não, querida, não participei. A gente fez os nossos trabalhos aqui, nem sabia que tinha meditação.
Bom dia, Suzana. Eu acho que a gente vai ter que começar a mudar um pouco o olho dessa caridade, viu? Inclusive pelas histórias que a gente faz de caridade. Porque, como a bem-amada Caridade nos explicou, ela disse que caridade vem de uma palavra que são duas. To care, que é de cuidar, e share, que é de compartilhar, de dividir. Então, é como se tivessem mudado um pouco a história, mas é que eu acho que se a gente não tivesse amor maior por nós mesmas, que começa pela gente, a história, não vamos conseguir salvar ou iluminar tudo que a gente gostaria que fosse salvo e iluminado. Vocês lembram? Eu lembro agora muito bem, sempre. Obrigada, queridas, obrigada. Lembro muito bem dos ensinamentos do avião. Primeiro você põe a máscara de oxigênio em você, em qualquer eventual necessidade. Depois você põe nos outros. Não importa que é seu filho, o seu pai, o seu marido. Você primeiro tem que se salvar e ajudar. Aí sim, o to care e o share realmente vem depois. Mas o primeiro, myself, né? Primeiro eu, não pelo egoísmo, e não porque um é maior que o outro, é apenas pela realidade dos fatos e das coisas. Então, acho que isso, né? Vamos ter que começar a cuidar um pouquinho melhor. Legal, obrigada, Milena. Participei já do Santo Daime uma época, mas eu não gosto de ficar de pé rodando, rodando, rodando e fazendo a peia, viu? É muito desgastante. Eu comecei a fazer ayahuasca com a Maura Tanaka? Nonaka. Maura Nonaka em Cunha. Fiz bastante tempo de ayahuasca e foi muito bom. Realmente é um trabalho evolucionário, né? E ela fazia na mesa com a Kuan e São Francisco Kutumi. E quem fazia a bebida era um ser também muito espiritualizado. Então, por isso que eu fiz com ela e confiei. E quando eu fiz o Daime, eu acho bonito, é meio uma ciranda de roda, mas eu não tenho muita paciência para ele, tadinho. Na linha passada, foi cheio de sofrimento para mim com doenças, aí me parecia do lado esquerdo, caminho a chegar na recuperação total. Ser abençoada com a chegada de mais trechos de luz que vieram para reafirmar minha fé, amor e força, uma neta. Tudo aprendizado. Aprendi que se eu não me amar, eu não posso amar ninguém verdadeiramente. Isso mesmo. Aprendi isso da máscara quando estudei a Prometi. Muito bom. Muito bom. Então, por isso que eu estou comentando dessa história da caridade, porque a gente tem que ficar meditando isso, né? Eu acho importante. Eu acho que quando veio a parte do espiritismo, talvez a caridade fosse muito importante, tá? Se naquela época, olhando para, né, a linhagem da turma que foi para lá, para essa vertente, não tivesse trabalhado a caridade, talvez o coração não tivesse sido tão burilado. Como eu digo, não é à toa que o lema deles é fé, esperança e caridade. Por quê? Fé é a lei de fé do arcanjo Miguel. Esperança é do arcanjo Gabriel, é a lei de esperança. E a caridade é do arcanjo Samuel. Então, você veja, é uma trindade de arqueias. Ninguém fala isso, gente, tem que saber. É uma trindade. Agora, vem da linha da época de Jesus Misericordioso. Você sabe aquele quadro bonito dele, que ele solta aqueles 3 raios maravilhosos, que são azul, branco e rosa. Então, essa é a linha de Jesus Misericordioso. Então, ele envia os raios com as arqueias para modificar o coração da humanidade. Então, quem é da linhagem espírita era essa a intenção. Só que nesse meio tempo, isso acho que foi em 1940, nesse meio tempo, a Blavatsky, com a Fraternidade Branca, foram trabalhando mais a chama amarela, azul, amarelo e rosa. Por quê? Para entrar na linha do conhecimento, da sabedoria, do entendimento, do discernimento. Quer dizer, precisava o quê? Conhecer, estudar. E então foi para outra vertente.
E é por isso que tem essa dicotomia. Ah, mas eu sou espírita universalista, seja lá o que for. Mas tudo bem, isso são iniciações, gente. Depois cada um vai galgando de acordo com a sua necessidade. Não pode ficar preso a isso porque eu sou espírita, então é isso. Fica preso à chamatrina ou aos 7 raios, né? Como eu cheguei em 1990 e disse, não aguento mais ficar transmutando, não é isso a vida. A vida não é feita de transmutação, eu quero construir. Aí eu tenho que sempre construir de volta do meu patamar básico. Como assim? Não tem outra coisa para fazer? Sabe? Era uma urgência interna gigantesca. Ainda mais que eu sou de Capricórnio, com ascendente Capricórnio, eu não tinha mais saco para certas coisas. Então eu falei para Saint Germain, olha, deu, né? Não vejo, mas eu não vou ficar transmutando o erro dos outros, porque era isso que ia acabar acontecendo. Eu ia ter que transmutar o erro de uma galera aí que eu tinha me envolvido, e aí, mas esses não eram os meus princípios. Eu fui com uma intenção maravilhosa e os caras vieram com um roubo maravilhoso para eles, né? Um roubo. Aí não, aí eu não admito mais essas coisas né, quando você não quer mais mesmo, você tem que se desligar e acabou. E aí, se fiquei 2 anos purificando, e aí eles me mandaram os 5 raios sutis, eles mandaram o Guardião da Meia-Noite, eles me mandaram o disco solar. Poxa, pensa que outro mundo que se abriu na minha frente. Né? Eles me botaram uma responsabilidade de trazer o disco solar para o planeta, né? E eu falei com várias pessoas ao longo dos anos, e ninguém nem imagina que isso aconteceu. Aí eu falo assim, mas isso deve ter acontecido com várias pessoas ao redor do planeta, porque cada uma era responsável para fazer essas partes que eu fiz, só que de cada área planetária. Então, alguém fez nos Estados Unidos, alguém fez no Canadá, alguém fez no Oriente Médio, alguém fez. Cada um fez o que pôde no dia que pôde, né? É muito legal. Acho que é muito legal. Ai, nossa, quanta coisa. Eu também, sabe? Pronto, pode tirar o meia-culpa, Kátia. 12 anos de casamento, muito bom. No Daime, entendi. Isso, o quadro que o Bolsonaro levantou, Ana, isso mesmo. Cris, tudo bem, meu amor? Saudade de você, do Lula. O Lula, marido da Cris, é meu amigo, viu? É outro Lula. Seria muito maravilhoso se um dia nós, em um amoroso encontro familiar de almas de mestre. É, sem dúvida. Estudo de tudo. O importante é pegar as coisas boas, exatamente. Oi, Dri. Tudo bem aí, meu amor? Dri tá fora do Brasil, mas tá bem, né? Tudo tranquilo, né, Adriana? Adriana tá vivendo seu movimento maravilhoso de evolução, tenho certeza. Ai, quanta coisa boa que a gente já, né, mandou bala hoje. Tá vendo? Isso é Áries. É o Áries que tá impulsionando a gente para evoluir, certo? Tinha mais alguma coisa? Nós já estamos aqui 1 hora, hein? Caramba! Ah, que bom! Que bom que eu pude clarear. Que bom, que bom. Também saudades, querida. Espero que você esteja ótima, viu? A ideia é essa, porque a gente teve muita vivência boa esses anos todos, que nos permite, assim, abrir, né, caminhos para a gente e para quem está compartilhando o caminho. Miriam, bom dia. Josiane, bom dia. Quando a gente está numa mega tarefa, vamos dizer, espiritual, como todas nós estamos, é uma responsabilidade também a gente partilhar as informações, né? Do mesmo jeito que vocês gostam de mandar as coisas para mim e para a gente aprender aqui também, que vocês colocam, é muito importante, porque isso são as vivências de cada um, né? E sempre tem uma coisa para clarear, para abrir. Então, mesmo que as religiões, vamos dizer assim, ou as doutrinas, ou os esclarecimentos diversos que vêm ainda não estejam perfeitos, de acordo com o que cada um acredita, né? Oi, Rosana.
Cada um crê, cada um. Não importa, cada um está fazendo o seu melhor, cada um está dando a sua parte, né? E é isso que faz uma grande paeja, que é uma paeja espiritual bem legal. Acho que a gente está mandando bem e eu acho também que esse respeito pelas religiões, pelas doutrinas, é muito importante, porque ainda tem muita gente para entrar nessas escolas. Teve uma vez uma amiga minha estava revoltada com o centro espírita dela, outra com o centro de Umbanda, as duas falando. Aí eu falei, gente, não tá bom para vocês, saiam, tem gente que precisa entrar. Quando vocês saírem, vocês levam a egrégora de vocês para onde tem que ir, mas por enquanto a egrégora de vocês está empatando lá dentro, viu? Se vocês estão de má vontade. E elas tomaram um susto, mas é exatamente como é. Se a gente fica num lugar que a gente não sente mais, que não é parte de, não te serve, te serviu e tem que ser honrada por isso, mas não te serve, para que você fica lá? Ainda metendo pau, quer dizer, continua indo e metendo pau, as duas continuavam indo. Falei, vocês estão erradas. Pega a sua egrégora, pega a sua equipe espiritual e pede na sua casa, do seu jeito, para refazer o seu caminho. Vai para outro lugar, procura outra coisa que te eleve, que te... Ah, mas eu queria que continuasse sendo lá. E falei assim, então, não vai ser. Vai sendo assim, você vai criar um karma e um vínculo kármico tão ruim. Imagina, com uma casa que te serviu. Isso aconteceu comigo. Eu fui em várias casas que me serviram, sim, de coração, mas na hora que não precisou mais, porque realmente tem uma hora que você não precisa mais estar, ou no jardim de infância, ou no pré-primário, né? Ou no... Como é que chamava antigamente? Tem o colegial, tem o primário, tem o outro, e aí depois tem o colegial. Gente, naquela época era assim, então assim, continua sendo assim, né? Eles só unificaram tudo, que eu ainda não entendo muito bem toda a conexão. Mas a gente precisa respeitar o caminho. Sai daquela egrégora que tem gente que precisa entrar. Isso eu nunca vou esquecer. Deve ter sido, né, alguém que veio falar na minha orelha. Então, hoje não pertence a lugar algum, Silvinha, mas já pertenceu. E isso é só a gente honrar, né? Porque ninguém conseguiu fazer um caminho absolutamente sozinho. Então, a gente pertenceu a algumas ordens religiosas de várias vidas. E a gente aprendeu tanta coisa que no fim a gente disse, quer saber, eu quero é ser livre. E tá tudo certo, é isso mesmo. Mas é só a gente ir honrando, né? Isso aí, Selma. Levei aqui, farei o que eu estou sentindo. Mandar pau. Verdade, eu senti que isso me afastei do centro espírita e hoje sou grata. Por quê? Porque você praticamente passou daquele aprendizado e está tudo certo. Continue em frente. Acabei recebendo a missão de apresentar a espiritualidade em uma área dos Estados Unidos, onde só existem religiões evangélicas fechadas ou indígenas. E comecei a ver a transformação de várias pessoas. Você imagina que coisa maravilhosa, Bia. Muito bom. Transformação de várias pessoas no caminho da luz, né? Perfeito. Ginásio, isso mesmo, Patrícia, obrigada. Não lembrava mais. O que você acha da regressão? Se for com uma pessoa bacana, ela tem uma valia enorme. Eu acho que só precisa dos profissionais certos, né? Eu fiz regressão, eu fiz hipnose, eu fiz várias, eu quis experimentar tudo. Aliás, eu ainda queria fazer hipnose, mas tem que ser com uma pessoa bem legal, né? Não dá pra gente fazer hipnose de qualquer jeito, não. Eu gosto. Ginásio. Renata, bem-vinda, querida. Como foi sua infância? Você sempre procurou o seu lar, exatamente. Exatamente. Eu senti essa necessidade de sair de lugares, sair. Exatamente. Eu sempre pipoquei para lá e para cá. É porque você está em busca. Quando a gente está em busca, faz isso, mas não tem problema. Faz parte a busca. Agora, às vezes a gente precisa de uma coisa por um determinado tempo, né? Eu achava que eu ia ficar no Grupo Avatar a vida inteira, porque eu tinha loucura pelo Grupo Avatar. Era uma coisa que
alimentava muito minha alma. O Jaime sabia fazer uma canalização de energia muito poderosa, muito amorosa, era muito legal. E você veja, era um homem que tinha muitos conflitos internos, a gente ficou muito amigo, e quer dizer que todo esse trabalho, mesmo assim, ainda não dava a ele todas as seguranças que ele precisava. Eu falava, Jaime, mas vocês ensinam, vocês trabalham os 5 raios sutis, porque você não trabalha, eu tô outra pessoa depois dos 5 raios sutis. Oh, Dudu, eu gosto muito do raio violeta e do raio azul, eu gosto do mestre Moria. Então, assim, às vezes as pessoas ficam apegadas ao mestre, ao ensinamento, e precisa evoluir. Se Jesus dizia, vocês podem fazer mais, melhor do que eu, e quando ele dizia isso, ele estava dizendo, porque ele sabia o que ele estava falando, ele sabia que a gente ia chegar aqui, ia ter uma expansão de conhecimento, de vibração, de consciência, que a gente ia poder fazer melhor, né? Melhor do que ele fez naquela época. Obviamente, ninguém vai fazer melhor que ele. Sinto dizer, né? Jesus é Jesus, é o concurso, tem para ninguém. Só os mestres. Entre os mestres, sim, mas para nós humanos é difícil ter um humaninho aqui, né? Que vai fazer melhor do que ele. Ó, que legal, isso mesmo, Silvinha. É isso que é importante, né? É importante. Católica, né? Não, espiritualista, universalista também, né? Porque você já circulou tanto, fez tanto, é isso aí. Oi, Sandrinha, tudo bom, querida? Então, olha que bênção a gente acabar fazendo essa reunião aqui assim. Nunca consegui pertencer a nenhum grupo. Chego nele, saio, pessoas tenho medo do que posso. Ainda tenho medo do que posso fazer e sentir. Faz o caminho do coração, Josiane. O caminho do coração não tem religião. É um caminho de coração mesmo. Acho que se a gente fizer o caminho do coração, é por isso que eu acabei fazendo ele isolado, sozinho, inteirinho. Porque se você não quiser fazer nenhuma religião, vai para dentro do teu coração que está ótimo, né? Seu templo sagrado. Eu sempre acho que tem mais para conhecer, que não é só isso. Sempre tem mais. Minha filha me diz que eu tenho que parar. Ah, não acredite nisso, não. Bárbara, vai para o caminho do coração. O caminho do coração não tem erro em nenhuma instância, em nenhum. Sabe? E muitas vezes, eu fiz só o caminho do coração por muitos anos. Eu ensinava as histórias, né, os primórdios da ponte para a liberdade, sim, eu ensinei bastante, mas eu sempre dizia que o caminho do coração é a parte mais importante. Nunca é demais você fazer e refazer. Tanto que quando a pessoa compra o curso e entra lá, ela pode ficar lá quanto tempo ela quiser. Eu não vou desmanchar o curso. Esses cursos são vitalícios. Enquanto o Facebook permitir que seja assim, tá lá. Até uma amiga minha falou assim, eu gravei, pelo menos a voz. Eu falei, fez muito bem, é uma ótima ideia. A gente poderia fazer isso com todos os cursos. A gente grava pelo menos a voz e tem um audiobook, né? Dá para fazer audiobook, é ótima ideia. Porque tirar o vídeo não pode, porque não tem. Quer dizer, até deve ter, eu não tenho tecnologia para isso, nem sei fazer isso, né? Mas eu acho que seria uma coisa bem bacana, viu? Bem bacana mesmo. Você não me segue, você faz parte de. Vocês fazem parte, ninguém segue ninguém. Isso é uma história de estar junto num grupo de aprendizados, né? São muito aprendizados. Gostei de ser vaca de presépio, é ótimo. Legal. Onde encontro o curso? Com a Milena. Com a Milena Caldeira, ela que sabe. Vocês começam assistindo a live, que a gente sempre faz uma live antes de qualquer curso, e depois você acerta com ela, ela te coloca no grupo, tá? Então, com a Milena, gente. Silvinha, bem-vinda.
Porque eu, de tudo que eu aprendi na minha vida, se não tivesse start, não quero mais saber, sabe? Não quero mais saber. As minhas reuniões internas com os mestres, com os seres de luz, com as equipes, às vezes eu fico brava porque eu digo assim, tá precisando de mais equipe, isso aqui não tá dando conta. Aí eles começaram a pegar a gente fisicamente para me ajudar. E isso foi genial. Que eles entenderam que assim, a mobilidade, porque eu sei disso, porque eu sempre trabalhei em equipe, né? Eu trabalhei numa empresa, mas sempre tive equipe. Tem equipe de vendedores, de vitrinistas, equipes de vendedores de São Paulo, equipe de vendedores no Brasil. Então, assim, quem trabalha em conjunto tem uma vivência muito mais rica. Agora, ficar fazendo sozinho o resto da vida as coisas não existe, né? Não existe. Tem que fazer em trabalho maior. Então, lá dentro eu comecei a reclamar, né? Olha, não dá para ficar fazendo as coisas sozinha. Não dá, eu estou muito, né? Sobrecarregada, é muito assunto, é muita história. Aí eu brinquei, eu preciso de ministérios, cada um vai ter que criar vocês vão ter que criar uma história de ministérios, e cada história vai ter que andar por si só, não dá, a gente pode dar um ponto de partida, mas não pode ficar em cima das coisas, eu me acho uma chata quando eu fico cobrando as pessoas, eu odeio fazer cobrança, era o único departamento da empresa do meu pai que eu não quis fazer parte. Cobrança. Eu acho que cada um tem que ter a sua responsabilidade para nem chegar no ponto de precisar cobrar, entenderam? Vai, Rezinha. Um beijo para as meninas das 9. Então é isso. Nossa, já vai dar 9? Oi, nós. Tô falando. Não, 9h17 já. Bom, minhas amadas. Fiquem à vontade. A gente se empolga, né? Logo de manhã. Bom, muito bom. Eu daqui a pouco vou fazer um outro trabalho, já já. Mas é isso, minhas queridas. Acho que a gente deu um belo start até para a semana, né? É bom, né, domingo de manhã fazer um trabalho. É o começo da semana. É uma bela é um ponto de partida. Com a nova ordem universal. Nossa, isso caiu tão perfeito, né, para o momento, tão perfeito. Dormiu muito. E olha que agora eu não tô nem, né? Outra fase. A gente acordou com tambor. Hoje foi tambor. Domingo é um dia muito bom. E a gente gostava de fazer os trabalhos domingo de manhã. É que agora com filhos, né? Quando eles eram pequenos é porque ela era pequena. Agora que eles são grandes é porque é grande. É que o Micael viajou para Campos, então eu tenho a sala todinha para mim. Porque eu tava pensando como é que eu vou fazer, vou ter que fazer na cozinha, escondidinha, falando baixo. E aí eu ouvi o clique do portão, aí eu disse, Mikael saiu. Alguém saiu, né? O Gabriel tava dormindo. E é isso, minha galera. Bom domingo para vocês. Sim, é sempre muito bom a gente estar junto. Foi muito gostoso. Acordou de madrugada? Então, essa vez eu dormi. Namastê, namaskar, spavam, shonti, axé, aloha. Faltou shalom. Shalom. Aloha, arro. Um beijo enorme para vocês, queridas. Fiquem com Deus, viu? Vocês tenham um ótimo, ótimo domingo. Todo mundo tá numa grande evolução. Isso aqui importa, tá bom? Um beijo enorme, fiquem com Deus. Lindo start para a nossa semana de lua crescente. Beijão a todas. E a meu irmão também, né? Que é um todo. Tchau, queridas. Tchau.